Então, voltamos aqui para a nossa aula 2. E na aula 2, vocês vão aprender uma coisa muito importante. Hoje eu vou começar, inclusive, compartilhando a tela, porque isso é muito importante. Então, eu falei que depende, né? Depende. Como todo advogado gosta de dizer, depende. Bom, aqui é uma aula curta, mas é uma aula muito importante. Eu sempre falo sobre a jornada do empreendedor. E quando a gente pensa em empreender, e eu falando por, né, eu já tive salão, escritório de advocacia, tenho uma consultoria, sou sócia em um escritório de contabilidade, então eu tenho alguma experiência com empreendedorismo. E o que que acontece, né? Como que funciona isso? A gente tem uma ideia e vai validar essa ideia. Então, eu vou prestar um serviço, vou vender produto, vou importar, vou industrializar. A gente tem essa ideia. Daí a gente escolheu o que a gente vai fazer. Ah, vou fazer uma indústria de fazer garrafas. Ok. Aí a gente vai ali, faz a escolha do regime tributário e da atividade ali, que a gente está aqui no CNAE. Não, a gente não faz isso. A gente falou, então tá. A gente começa a operar. Depois que a gente começa a operar, a gente fala, preciso de um contador. Vou lá no contador, explico mais ou menos a atividade da minha empresa. Às vezes tem contadores que são mais eh, são mais criteriosos e tentam entender bem a operação, outros vão lá e só abrem a empresa, coloca já no Simples Nacional e tá tudo certo. E aí vem um grande problema, porque aqui, se você vai e coloca essa empresa no Simples Nacional, eu vou falar de um exemplo de uma grande indústria que fazia sofás, que faz sofás. Eles criaram um produto revolucionário de sofás, com um valor muito baixo, e eles começaram a vender muito sofás. Em 2024 isso aconteceu, muito sofá. E eles em 3 meses estouraram a margem do Simples Nacional, estouraram o limite do Simples Nacional em 3 meses. E aí eles falaram, opa, a gente tem que rever isso daqui. Aí eles pararam de tirar pedido, comunicaram aos clientes que eles estavam com problema com matéria-prima, na verdade não era para matéria-prima, mas eles disseram que era. E aí, a partir daí, eles foram reestruturar. Aqui, eles ainda quebraram superaram o limite no começo do ano. Então, aí eles têm que rever o regime ali, provavelmente foram para o lucro presumido, para o lucro real, digo eu. E então, só que a contabilidade não é ali, estourou o limite em março, em abril entra no lucro real. Não, tem que fazer o passado, tem que fazer todo o passado. Então, não é simples. Por isso que essa parte aqui, validar qual é o regime, você tem que ter uma noção do teu faturamento para ver se realmente é isso que vale para você, que serve para você, se é o simples que serve para você. Se você vai ter muito funcionário, de repente o simples seja melhor para não onerar a folha de pagamento, mas tem vários cenários que têm que ser observados aqui. E nas aulas específicas de regime, vocês vão entender isso. Depois, vai para a definição do CPF do negócio, né? Que são os seus sócios. Quem vai ser sócio? Eu vou ter um sócio porque ele tem dinheiro e eu tenho expertise. Será que só isso é bom? O capital social. Vamos colocar lá um capital social de R$ 1.000. Será que isso é bom? O endereço. Será que naquele endereço eu posso exercer aquela atividade? O nome. Será que esse nome já não é utilizado por outra empresa do mesmo ramo? Então, tudo isso tem que ser analisado aqui na definição do CPF do negócio, tá? Então, por que que você tem que saber quem é o seu sócio? Porque se o seu sócio tiver restrição no nome dele, se ele tiver execução judicial, tudo isso pode afetar a empresa, o crédito da empresa. Se o capital social for muito baixo e você quer crédito também, o banco não vai dar 100, 200, R$ 500.000 para uma empresa que está com capital social de R$ 1.000. Não faz sentido. O endereço. E às vezes quer exercer a atividade lá na casa que herdou da avó, mas naquela região você não pode exercer aquela atividade, então você já tem um problema aí. Então a viabilidade, ela tem que ser feita previamente. E o nome da empresa também, porque às vezes você escolhe um nome maravilhoso para a empresa, acabou a luz aqui, pelo jeito. Então você escolhe um nome maravilhoso para a empresa e de repente esse nome já está sendo utilizado por outra empresa. Então, isso é
Muito importante, não dá para trabalhar dessa forma. O ato constitutivo. O ato constitutivo é muito importante. Então, vou fazer é, um contrato social padrão da junta. Isso é bom? Não, não é bom. Principalmente se você vai ter sócio. Porque se esse sócio tem um filho, se acontece alguma coisa com esse sócio, o filho é menor, a sociedade vai continuar com esse filho? Não sei. Ou com a esposa desse sócio, ou com os pais desse sócio, se ele não é casado, mas ele tem pais vivos, porque daí entram os sucessores. E às vezes a atividade não comporta essas pessoas porque elas não têm o know-how do negócio. Então, isso daqui tem que ser visto já no início, na jornada do empreendedor. O registro, a partir daqui do registro, pode ser feito tanto pelo advogado quanto pelo contador. Mas sempre tem que ter já escolhido o contador aqui, porque nos órgãos de registro eles vão pedir, vão solicitar que o contador assine já uma declaração, um termo de compromisso. Daí são feitas, após a abertura da empresa, ou até nesse momento também os alvarás são liberados ali, as licenças. Aí você começa a operação. Conta bancária. Eu quero só ter banco digital porque eu não quero pagar tarifas. Ok, você não vai pagar tarifas, mas e crédito? Você vai precisar de crédito? Então, tudo isso tem que ser pensado aqui nesse nascimento da empresa. E se isso tudo não foi pensado no nascimento da empresa, você pode pensar a partir de agora. Vou sentar e vou olhar todas essas coisas para ver o que que eu posso otimizar aqui. Porque, por exemplo, se a empresa lá que faz assinatura de vinho, ela colocasse lá comércio de vinho, ela não ia poder fazer o serviço de assinatura de vinho. Isso vem aqui, ó, na escolha do tipo de atividade. Então, tem a ideia, valida e vem aqui para a escolha do tipo de atividade. Então, tudo que se conecta. Aí, toda a questão de emissão de nota fiscal, o sistema que vai contratar para fazer isso, né? A contabilidade aqui, na verdade, já foi contratada antes, provavelmente. E aí, toda a parte de crescimento, né? É, uma contratação, vai ter filial, as alterações contratuais, governança, principalmente agora com a reforma tributária, a gente tem que ter muita governança fiscal. E o compliance também é muito importante. Então, essa aula é só para dizer o que que é necessário para o empreendedor iniciar nessa jornada do empreendedorismo. Então, essa é a jornada do empreendedor. Na próxima aula, a gente já começa a falar sobre a reforma tributária em si, sobre as mudanças que ela promove no sistema. E eu espero que vocês estejam curtindo. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocar aqui na plataforma que eu vou responder, ok? Obrigada, então, e até a próxima aula.